Vamos ver a nossa mensagem do dia, que está no livro de Efésios 2, o seu verso de número 1. Vou proceder à leitura da palavra de Deus no livro de Efésios 2, começando no 1. Assim diz o cabeçalho: e vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque sois feitura sua criadora em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em nome de Jesus. Queremos falar sobre a graça. O que isso da graça? O que isso chamado de graça? Diz que a graça não vem de nós, mas a graça vem de Deus, porque é dom que vem de Deus. A graça caminha com a obediência, não a desobediência. A graça é o que o povo precisa carregar. A graça caminha com unção. Porque quem carrega a graça de Deus, não importa os lugares em que você possa pisar, não importa o lugar em que você possa ir, a graça sempre te acompanhará. Não sentir a graça, não sentir o ministério que está na graça, até pode o homem morrer, mas a graça que o homem carrega levantará outro homem. Pela graça, Cristo foi crucificado na cruz de Carvalho. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto nós carregamos a graça, muitos vão pensar que nós somos pastor. Muitos irão pensar que nós já fomos ungidos. Porque existem homens que são ungidos com homens, existem homens que são ungidos por Deus. Não importa eu ser ungido com os homens, mas para Deus é nulo. Porque quem é ungido com homens, ele ainda pratica o pecado. Quem é ungido por homens, ele ainda rouba, ainda fornica. Mas aquele que é ungido com Deus, aquele que carrega a graça, em lugares em que vamos passar,
as pessoas irão nos chamar de nomes. As pessoas irão nos confundir com pastores. As pessoas irão nos chamar de homens de Deus. Por quê? Porque eles veem a graça que está em nós. O homem que nascido pela graça, ele incomoda o brilho dos feiticeiros. O homem que nascido pela graça, ele incomoda na família. Porque quando vivemos na graça, existem certos irmãos nossos que ainda estão no pecado, mas as pessoas quando nos veem, eles dizem que nesta família só existem homens perfeitos, nesta família existem homens santos, nesta família existem homens pastores, existem homens de Deus, só por causa de ti. Não deixe com que as pessoas chamem a sua família de prostituta, família de idólatra, família de homens sanguessuga, homens que matam, família de homens que fazem tudo obra maligna. Porque se na família existe somente um ladrão, todos vão dizer que nesta família todos são ladrões. Mas se na família existe um verdadeiro, se na família existe um homem que se entrega diante de Deus, homem que se humilha diante de Deus, homem que busca o nome de Deus, as pessoas que veem a sua família, elas não veem aquele que rouba, eles não veem aquele que mata, eles não veem aquele que fuma, aquele que bebe, mas veem a você, porque você está na graça. A mensagem da graça precisa ser partilhada com a igreja e com o mundo. O mundo precisa ouvir da palavra da graça. Porque quem carrega a graça, carrega a essência do verdadeiro adorador. Porque Cristo diz, a dizer que o Pai procura, não levanta, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Por isso que precisamos andar na graça, vestir na graça, porque quem está na graça, veste na graça, faz tudo por meio da graça, porque o Espírito Santo está com ele a lhe conduzir. O Espírito Santo está contigo até onde vai dormir, onde você tem andado, o que você faz, o que você fala, o Espírito Santo está lá por intermédio da graça. Nós queremos pedir com que Deus possa fluir, em que a graça possa ser manifesta, em que nós possamos viver por intermédio da graça.